Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas todos vocês que nos acompanham de suas casas, enfim, dos lugares onde estão, para este nosso momento, nesta noite de sexta-feira, dia 12, de reflexão, de oração, também de conversão, porque somos chamados a olhar, sobretudo nesse período que se aproxima da Quaresma, para as nossas atitudes, para o nosso interior, de tal modo que, nos convertendo interiormente, possamos colocar em prática, em atitude, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo a que o Senhor nos convoca. Primeiramente, não posso deixar de saudar e agradecer a Paróquia Catedral, paróquia sede da nossa Diocese de Jaboticabal, paróquia Nossa Senhora do Carmo, juntamente com o seu pároco, Padre Hermínio, Diácono Rodney, pelo convite a todos os membros de pastorais, a todo o povo de Deus que nos acompanha, minha gratidão, meus cumprimentos e os votos de uma feliz e santa, melhor dizendo, Quaresma, e uma feliz Páscoa futuramente, passando por esse período. Mas também quero saudar a todos que nos acompanham, que são de outras comunidades, outras cidades, enfim. Sejam todos e todas bem-vindos para este nosso momento. Primeiramente, para nós iniciarmos esta nossa conversa, esse nosso diálogo, é interessante pensarmos que, para abordar sobre um tema, particularmente sobre a campanha da fraternidade, nós poderíamos fazer de várias perspectivas, uma perspectiva histórica, uma perspectiva sociológica, espiritual, mística, mas nós optamos por fazer uma perspectiva social, eclesial. O que seria isso? Seria para nós pensarmos sobre a aplicação, a aplicabilidade do tema da campanha da fraternidade neste nosso ambiente comunitário, neste nosso ambiente de igreja, ou ser comunidade. Como nós podemos viver o tema deste ano, que é fraternidade, diálogo, compromisso de amor em nossa igreja, em nossas comunidades. Na sociedade, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Então, é um pouco disso que nós veremos. Quero também me apresentar, Sou Thales Martins dos Santos, atualmente moro em São Paulo, estou cursando mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista, sou licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia e especialista em Espiritualidade e Acompanhamento Espiritual. Então, estou aqui e espero poder contribuir um pouquinho com vocês. A todos que estão entrando, nos acompanhando pelo YouTube da Catedral, pelo Facebook, sejam bem-vindos. Um primeiro ponto, então, dentro da nossa perspectiva de abordarmos sobre a campanha da fraternidade, é interessante nós percebermos e até deixarmos claro algumas realidades que talvez você aí da sua casa já tenha visto, já tenha escutado. Inclusive tem sido difundido lamentavelmente pelas redes sociais muitas críticas em relação à campanha da fraternidade deste ano, particularmente. Um primeiro passo, uma primeira crítica, se dá pelo fato dela ser ecumênica. Ora, quando nós olhamos a história das campanhas da fraternidade, desde 2000 nós já temos a tradição de campanhas ecumênicas que tratam, dentro das igrejas que se reúnem, para a elaboração dos temas, para a elaboração do material, de temas específicos que podem ser trabalhados em comunidade, em união. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é o diálogo entre as igrejas cristãs. Então, um grupo de igrejas, que depois nós mencionaremos, se uniram e, inclusive, aqui no documento nós temos, se não me falha a memória, na página 9, o corpo de redatores, isso mesmo, das pessoas que organizaram este documento. Então, uma primeira crítica se dá por este fato. O próprio Concílio Vaticano II, um marco importante na história da Igreja, lembrando que ele foi ecumênico, que se deu no período de 1962 a 1965, ele já apelava sobre a necessidade do ecumenismo e do diálogo interreligioso entre as igrejas. Porque isso é um pedido do próprio Jesus na sua oração sacerdotal, que todos sejam um.
Não é por meio de muros que nós conseguiremos fazer uma sociedade, construir uma sociedade melhor, mas é por meio de pontes. É preciso separar, eliminar aquilo que nos divide para lembrar aquilo que nos une e, a partir dos nossos pontos de união, trabalharmos juntos pela construção de uma sociedade melhor. A campanha deste ano nos lembra muito isso. Do que era dividido, fez uma unidade, que está na carta aos Efésios. É Cristo o nosso ponto de unidade. E é Ele que nos chama, que nos convoca a vivermos o amor fraternal. Um amor que não se dá na divisão, mas se dá na união. Não se dá na construção de muros, mas sim na construção de pontes. E o próprio Papa Francisco, dias atrás, nos lembrava de que quem nega o concílio não está na igreja. Então, se você nega esse chamado da igreja, esse pedido, esse comprometimento com o diálogo ecumênico e interreligioso, por sua vez você está negando o concílio. E assim, consequentemente, você não está sendo igreja. Você está formando o seu gueto. E não é isso que o Senhor nos pede. Ele nos pede para sermos comunidade, comunidade de amor. Pois bem, começando a tratar então já um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, como nós lembrávamos, o tema deste ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E temos como lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Esta é a 5ª campanha da fraternidade ecumênica. As igrejas que fazem parte da elaboração desse documento, e são elas, citarei aqui, para nós termos consciência que isso é importante para nós: a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, Siríaca, a Aliança de Batistas do Brasil, a Igreja Betesda e o Centro Ecumênico de Serviços de Educação Popular. Todas essas fazem parte de algo maior, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. E eles afirmam categoricamente, é um imperativo ético: somos todos responsáveis pela promoção da paz através do diálogo. Isso é muito claro e muito importante. Em uma sociedade polarizada da qual nós vivemos hoje, seja polarização política, religiosa, enfim, dos diversos âmbitos sociais que nós podemos perceber e encontrar, é necessário que o diálogo prevaleça. Por isso, esse Conselho de Igrejas afirma: somos todos responsáveis pela promoção da paz através do diálogo. E para que nós possamos sermos imbuídos de uma espiritualidade evangélica para este nosso momento, gostaria de partilhar aqui um próprio texto do Evangelho de Mateus que a campanha da fraternidade nos propõe na sua celebração, que se encontra no final do texto base. É do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Se você quiser acompanhar aí da sua casa, de onde você estiver, fique à vontade. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês.
Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa palavra do evangelista Mateus, que se refere ao Sermão da Montanha, é muito contundente. Jesus diz: felizes os que promovem a paz. É o que nós falávamos agora mesmo. Somos todos responsáveis pela promoção da paz. Mas porque isso é um pedido filantrópico? Não. É um pedido evangélico. E nós, enquanto cristãos, somos chamados a viver no cotidiano, em nossa vida, aquilo a qual o Senhor nos pede. O Evangelho é muito claro. Felizes os que promovem a paz. Somos chamados a promover a paz. E o diálogo é um exemplo concreto, é um caminho concreto, é um meio certo de promoção da paz. O diálogo é muito importante porque por ele se pode superar conflitos. Os conflitos não serão superados pela guerra, pelas discussões descabidas, pelo julgamento, mas pelo diálogo sincero, fraterno, honesto, humilde, sabendo ouvir, sabendo falar, sabendo entender que todos nós, apesar das nossas diferenças, habitamos uma casa comum. Temos um ideal comum, que é a promoção da paz, que é a construção da civilização do amor. Como introdução para esta nossa conversa, é interessante nós pensarmos e analisarmos o contexto em que nós nos encontramos, que nós já dizíamos anteriormente. Infelizmente, um cenário de guerra, de conflito, de violência, de xenofobias, de variados preconceitos e práticas de ódio. E diante de tudo isso fica para nós uma pergunta fundamental. Como podemos anunciar a boa nova de Jesus Cristo em períodos turbulentos como o atual? Como transmitir a mensagem de Jesus, de promoção da paz, diante desses contextos? E esses contextos estão mais próximos do que nós possamos imaginar. Talvez dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade eclesial. Enfim, cada um de nós, você e eu, sabemos onde eu devo ser sal da terra e luz do mundo, onde eu devo levar paz, se é que há o ódio ali, como nos lembra a oração de São Francisco. Por isso fica o chamado, é preciso construir pontes de amor em lugar dos muros de ódio. Não há outro caminho. A campanha, então, deste ano, a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, nos coloca alguns objetivos gerais que ela tem e que ela pretende que eles sendo refletidos, eles sendo trabalhados, rezados, discernidos, possam ser colocados em prática. E são eles, cito: redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Diálogo como caminho de relações mais amorosas. Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Isso é muito triste. Quantas guerras santas nós encontramos por aí, pessoas que matam em nome da fé cristã? Isso não é possível. Em João 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, vida plena. Não é morte, mas é vida. Aquilo que promove a dignidade humana. E há muitas mortes veladas também. Muitas mortes veladas, porque aqui se trata de diferentes violências praticadas e legitimadas em nome de Jesus. Muitas vezes, em nome de Jesus, nós acabamos matando alguém indiretamente. Em nome da religião da lei, nós esquecemos da religião da vida. Comprometermos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Este é outro ponto crítico. Algumas pessoas vão dizer, mas a igreja não deve se preocupar com isso. Deve sim, porque é criação de Deus. É criação, faz parte do plano salvífico, do plano de amor de Deus, cuidar da casa comum.
Pensar a nossa relação com Deus não é uma relação transcendente apenas, mas é uma relação também, além de transcendente, uma relação horizontal. Uma relação que se dá com o cosmos, que se dá com todas as criaturas feitas e amadas por Deus. E dentre elas está cuidar da casa comum, cuidar do meio ambiente. Em atitudes pequenas talvez, mas são atitudes de cuidado. Contribuir para superar as desigualdades, animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, aquilo que nós já citávamos no começo. Este também é um dos objetivos, e toda essa repercussão de críticas deixa muito claro que nós ainda estamos distantes desta convivência ecumênica e interreligiosa. Precisamos ainda dar passos muito maiores do que aqueles que já demos até o momento, que são importantes sim, mas nós não podemos desistir. Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis em meio a crenças, ideologias e concepções em um mundo cada vez mais plural. Hoje nós temos percebido um medo, uma aversão à pluralidade, à diversidade, como se todos nós devêssemos ser uniformes. Nós somos sim únicos, mas essa unidade se dá na pluralidade, porque cada um tem a sua unidade própria. Cada um tem a sua singularidade. E é este o bonito. É isto que enriquece a convivência humana, que enriquece as relações humanas. Cada um tem a sua característica própria. E sendo assim, formamos então uma rede diversa, plural. Isso enriquece, não empobrece. E por fim, compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Parece talvez até tautológico, mas é necessário frisar isso, compartilhar experiências concretas, porque senão a campanha se reduziria apenas na elaboração de documento, talvez aí na produção de lives, se nós não colocarmos isso em prática no dia a dia. E fica o convite, já iniciando, estamos próximos à Quaresma. O que você escolherá, se você tem esse hábito, como compromisso seu nessa Quaresma? Talvez um compromisso muito importante, talvez não ouso até dizer que é um compromisso importante estabelecer a cultura do diálogo. E não pense, mas isso é muito fácil. Não é fácil. Porque veja, o diálogo ele envolve, ele abarca várias dimensões. Várias dimensões. Diálogo com o próximo, diálogo com a natureza, o diálogo com o diferente, enfim. São várias abordagens. Então, fica aí uma dica, talvez uma sugestão, uma opção de que você escolha, que eu escolha, desenvolver em mim essa cultura do diálogo, essa capacidade de dialogar humildemente com essas realidades. E a campanha, o texto base nos lembra: se percebemos a ausência do diálogo, é porque algo não anda bem em nosso testemunho cristão. Se percebemos a ausência do diálogo em nossas experiências, é porque algo não anda bem em nosso testemunho cristão. Esta evocação nos faz pensar, nos faz discernir como tem sido o nosso testemunho, como tem sido a nossa vivência comunitária na comunidade, na minha família, nos ambientes onde eu me faço presente. E é ali onde eu devo ser um testemunho, nesses lugares. Portanto, então, a campanha, diante disso, seu grande ideal, que pela cultura do diálogo nós possamos promover a cultura da paz. Promover a cultura da paz, a cultura do amor. Falando sobre o texto base, fazendo uma explanação bem sucinta, obviamente pelo nosso tempo, mas buscaremos elencar alguns pontos mais importantes. O texto base nos oferece
pedagogicamente, didaticamente, 3 pontos de reflexão, que ele chama de 3 paradas. Por que 3 paradas? Justamente para mostrar um caminho. Além do texto do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, depende como você prefere chamá-lo, o texto base também nos oferece como iluminação bíblica o texto dos discípulos de Emaús, que muitos conhecem, Lucas 24, que nos mostra, que nos apresenta aqueles forasteiros que após a crucifixão de Jesus caminhavam tristes, desanimados, desesperançosos para o povoado de Emaús, porque a esperança deles havia morrido na cruz, que era Jesus. E Jesus se coloca ao lado deles e vai explicando as Escrituras e depois senta com eles à mesa da refeição, que é sinal de partilha, de unidade, de diálogo, porque na mesa, hoje talvez não tanto, mas antigamente as mesas, as refeições eram símbolo do diálogo da família, não é? Mas então senta-se com eles e parte o pão, né? Então isso simboliza um caminho, porque Jesus fez um caminho com eles de amadurecimento na fé. E por isso então o texto base nos coloca 3 paradas, que nós veremos de forma breve o que cada parada, que seriam 3 pontos, 3 capítulos, poderemos assim dizer, o que cada um deles traz para nós de mensagem e de apelo evangélico. Primeira parada nos chama sobre olharmos as impressões dos acontecimentos mais recentes. Somos chamados a ver, a ser sensível àquilo que nos circunda, àquilo que nos cerca. Papa Francisco tem alertado muito a cada um de nós sobre a globalização da indiferença. O que seria a globalização da indiferença? A nossa perda de capacidade de sentir a dor do outro, de se compadecer com o sofrimento do outro, de perceber a necessidade do outro. As grandes cidades são sinais claros da indiferença. Você caminha e ao seu redor você encontra muitas pessoas em situações precárias de vida, situações desumanas de existência. E você continua o seu ritmo do dia a dia, como se nada disso te causasse dor, te causasse sofrimento e te provocasse a dar testemunho cristão. Você ignora. Agora, isso não está presente simplesmente nas grandes cidades. Pode estar presente no seu dia a dia. Talvez o seu vizinho passe por uma dificuldade, talvez na sua casa, dentro da sua casa, na sua família. Alguém está sofrendo e você não está sendo capaz de perceber. Eu não estou sendo capaz. No seu ambiente de trabalho, enfim. Aí cabe a cada um de nós fazermos este discernimento interior, pessoal. Mas então, Papa Francisco nos alerta, nós precisamos ter sensibilidade, compaixão diante do outro, como aquele bom samaritano que vê o homem jogado à beira da estrada e o socorre. A parábola do samaritano, em Lucas 10. Capacidade de misericórdia. E pensar hoje sobre acontecimentos tristes que nos fazem sofrer é, sobretudo, pensar sobre a pandemia. Nós não podemos, não seria autêntico trabalharmos uma campanha da fraternidade no ano de 2021 se não olharmos para a pandemia da Covid-19, que desestruturou tudo que nós tínhamos enquanto sociedade, que inclusive nos faz pensar sobre o ser homem, o ser humano, o ser humanidade, para deixar mais claro. Como estamos construindo a nossa humanidade? A pandemia, sem dúvida, acentuou as desigualdades que existem entre nós. Acentuou. Isso é muito simples, você falar, mas é muito difícil você viver e você se deixar tocar por isso. Enquanto nós tínhamos que fazer isolamento, é fácil em casas onde há 2, 3 quartos, mas é difícil para aquelas famílias que vivem em barracos, em casebres, debaixo de ponte, sujeitas, enfim, a todas as intempéries
que possam aparecer. E ainda, a pandemia da Covid nos trouxe a experiência da morte de maneira muito próxima e ainda mais incerta e inconstante do que essa realidade já é para nós. Porque nós sempre falamos que a morte é algo que é certo, porque sabemos que iremos passar por essa experiência, mas ela não avisa a data e horário. Agora, a Covid-19 nos deixou ainda mais claro o quanto a morte é uma realidade humana e quanto ela é inesperada. Nós não sabemos o momento. Quantas vidas interrompidas, jovens, adultos, idosos. A pandemia atingiu a todos, o vírus atingiu a todos, independente de idade. E certamente, se você não tem alguém na família, você tem algum conhecido, algum próximo, algum amigo que infelizmente teve os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida interrompida em razão da Covid-19. É preciso se compadecer com isso, é preciso sofrer com isso, pensar na vida do outro. Talvez você pense e diga, eu não serei atingido. E essa é a globalização da indiferença. Pensar não ser atingido pelo sofrimento. Mas nós somos sim. Atingidos por esse sofrimento, atingidos por essa morte, por essas mortes, atingidos por todas essas pessoas que tiveram tudo aquilo que planejavam, todos os seus sonhos foram podados. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos foram podados, foram perdidos. E essas famílias que sofreram e sofrem ainda essas perdas, sentem a ausência, a saudade. E isso deve nos fazer se compadecer, nos fazermos próximos, digamos assim. Quando perguntam a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus responde com uma outra pergunta, de quem você deve se fazer próximo? Então essas realidades estão gritantes ao nosso redor. E de quem eu devo me fazer próximo? Para ajudar, para oferecer a minha solidariedade, a minha fraternidade, o meu amor. A Covid-19 também revela, portanto, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo o nosso poder autodestrutivo. Nosso poder autodestrutivo, porque o homem, o ser humano, está acabando com a própria vida, com pequenas atitudes que, somadas, formam um montante assustador. Um montante assustador. Muitas pessoas não promovem a cultura da vida, mas promovem a cultura da morte. E pessoas que formam, por sua vez, instituições. E essas instituições estão espalhadas de maneira muito perceptível em nossa sociedade. Hoje não são veladas, não são ocultas, mas nós podemos encontrar de maneira clara essas instituições que matam o povo, talvez indiretamente, mas matam. Tudo isso gera em nós, sem dúvida, um ambiente de incerteza e insegurança. Às vezes nos sentimos desestruturados, talvez desolados, tristes, angustiados por conta dessa realidade, sem saber qual passo, qual caminho seguir. E então Jesus nos vem categoricamente e nos diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual caminho eu devo seguir? O caminho evangélico, o caminho de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus viveu em seu cotidiano é o que nós somos chamados a viver. E Ele nos deixou então um mandamento maior, que é o amor ao próximo, como a si mesmo. Este é o caminho pelo qual nós não erraremos. Promover a cultura do amor, promover atitudes de amor. Algo que me chamou muita atenção nesse enfrentamento da pandemia, e não só chamou, como ainda chama a atenção, que está intimamente ligado a este promover o amor ao próximo, foi o fato
Talvez vocês viram, assistiram ou leram, ao menos, nos noticiários, o caso da falta de oxigênio em hospitais do norte, particularmente. Embora tenhamos relato da falta de oxigênio também em outras regiões. Mas perceber, sentir a dor daquelas famílias que estavam ali com seus entes queridos internados, hospitalizados e não tinham o oxigênio, que é sinal de vida. E então, o fato que me chamou a atenção, esses dois fatos, obviamente o sofrimento, da espera, da luta pelo oxigênio, mas sobretudo da chegada do oxigênio. Porque as pessoas ali se uniam, faziam mutirão para levar aqueles cilindros de oxigênio para as alas do hospital. Talvez a pessoa que estava ali ajudando nem tinha algum familiar, algum amigo, simplesmente estava passando por ali. Mas soube fazer comunidade, soube formar aliança. Formou uma união que estava a serviço da vida. Veja, é disso que estamos falando. Promover o diálogo, que é um compromisso de amor, é se envolver com essas causas, que são compromisso de amor, que também promovem o diálogo, porque olha, ali talvez tinham pessoas totalmente diferentes, de diferentes religiões, crenças, diferentes, vamos dizer, partidos políticos, já que estamos num período tão polarizado, mas ali não havia A, B ou C, havia uma única causa, que era a promoção da vida. Esta causa está acima de todas as nossas diferenças. De todas as nossas diferenças, é a promoção da vida. É isso que deve ser o fundamento, a realidade basilar de todo o nosso testemunho cristão. Inclusive, aqui faço uma ressalva de muitas críticas que estão sendo feitas à campanha da fraternidade, de membros da Igreja Católica estão fazendo essas críticas à Igreja Católica. Mas olha, este documento, esse texto base, não é um texto de doutrina católica, é um texto ecumênico que quer colocar a realidade da vida em primeiro lugar. Por isso, talvez nós não encontremos pontos aqui em relação à nossa doutrina, mas o que está aqui envolve a todos nós. Se somos cristãos, nós nos preocupamos com a vida plena para todos. Se somos, repito, cristãos autênticos, a vida plena para todos é um compromisso, é um imperativo ético para nós. A dignidade humana deve ser, sim, o nosso testemunho principal na sociedade. Por isso, então, esse texto para nós é algo que deve ser uma vivência necessária, extremamente necessária, não só para este ano. Claro, este ano é o tema ao qual a campanha nos convida a refletir, mas para toda a nossa vida cristã. Em tempos de crise, portanto, contemplar a realidade com o coração é extremamente necessário. Caso contrário, nós nos tornamos pessoas incapazes de sofrer com o outro. E se nós não sofremos com o outro, talvez o nosso coração não se sinta provocado a ajudar, a contribuir. Porque quando nós sentimos na pele, quando o sofrimento chega até nós, algo nos move instintivamente, podemos dizer, pelo instinto, pela nossa sensibilidade humana, a nos colocarmos em atitude de saída. Ser uma igreja em saída, que o Papa Francisco nos pede, é isso. Colocar-se ao encontro das periferias existenciais e geográficas. Ali onde se encontram pessoas marginalizadas, descartadas, que sofrem porque não encontram vez, não têm voz, não encontram lugar na sociedade. Isso é um grave problema social. Um grave problema social. Inclusive, o texto base nos oferece alguns números desse descarte social que eu citarei aqui para vocês. Nós temos um elevado número de homicídios por ano, sobretudo de jovens negros. Olha só, em 2018, 30.873 jovens
foram mortos. O único problema que é causado pela indiferença, pela globalização da indiferença, é que isso fica apenas em números, estatísticas. E nós esquecemos que estas estatísticas, que estes números são vidas, são projetos, são sonhos, são pessoas. Ficou muito claro, né? E se iniciou uma luta de conscientização, que é algo muito positivo, com aquele caso do George Floyd nos Estados Unidos, que foi morto violentamente por policiais. Ao mesmo tempo, houve um crescente aumento do feminicídio. Um crescente número do feminicídio. As mulheres ainda sofrem, em pleno século XXI, com a violência machista de pessoas que se sentem superiores por causa do seu gênero. Também há um desrespeito para com os direitos trabalhistas. Ainda encontramos situações de escravidão. Mas a escravidão já foi abolida, ok. Mas ainda encontramos. Talvez até mesmo de maneira indireta nós estamos escravizando algumas pessoas. E isso nós precisamos estar atentos. Há também rejeição, agressão e violência contra as minorias, de maneira especial os indígenas, que hoje sofrem com a perda de suas terras, não têm os seus direitos respeitados, as suas tradições respeitadas, mas também a comunidade LGBTQI+. Só em 2018, 420 pessoas foram assassinadas. Aqui não estamos fazendo uma apologia, estamos falando sobre o respeito à diversidade, o respeito ao próximo, o respeito à vida plena para todos, a dignidade humana. Também há uma rejeição aos estrangeiros, aos migrantes, que sofrem em sua pátria, já sofrem por ter que sair da sua pátria, de sua casa, e também sofrem porque são rejeitados em outros países. Essa terra não nos pertence. Nós simplesmente habitamos aqui. Somos peregrinos neste mundo. Não pertence a mim, não pertence a você. Todos nós formamos parte dessa casa comum. Por isso não pode haver egoísmo, mas sim deve haver comunidade. Há também um alto índice de violência policial, assassinato de ativistas dos direitos humanos, agressão ao meio ambiente. No último dia 25 de janeiro, nós tivemos 2 anos da tragédia de Brumadinho, envolvendo a Vale. Agora firmaram um acordo, mas será que realmente as famílias que perderam suas casas, perderam seus familiares, amigos, perderam a sua produção, será que realmente eles foram os favorecidos desse acordo? Será que as suas angústias, as suas necessidades foram levadas em conta? Ou o que prevaleceu foi o mercado, foi o interesse financeiro, ou até mesmo o interesse político? Há violência contra os encarcerados. Nós temos a cultura que o bandido bom é o bandido morto. Também ali nós vemos alguém como se não houvesse possibilidade de conversão. Algo muito bonito e muito profundo é uma frase, um questionamento que o Papa Francisco fez em uma de suas visitas ao um presídio. Ele disse assim, ele se questionou, por que ele e não eu, com tantos pecados que eu tenho, com tantas fragilidades que eu tenho? Por que ele e não eu? Se em mim há possibilidade de conversão, também há no próximo. Agora, será que o modo como nós tratamos o outro, que se encontra nesta realidade dura, sofrida, é um modo que possibilite, que proporcione uma capacidade, uma oportunidade de conversão, de mudança de vida? De mostrar que ele pode sim ter vez, ter o seu lugar na sociedade, como pessoa humana, com sua dignidade preservada e respeitada? E repito, algumas pessoas poderiam dizer, mas isso não se está relacionado com a igreja? Está sim.
Faço a ressalva mais uma vez, está sim, porque enquanto igreja nós somos responsáveis pela promoção da paz, pela promoção da vida, e tudo isso envolve a vida humana. Se nós deixarmos de olhar o que agride ao humano, nós estamos deixando de viver o nosso testemunho cristão. Estamos abandonando o nosso testemunho cristão. Dando sequência, a segunda parada se intitula como Carta para as Pessoas de Boa Vontade em um Mundo Cheio de Barreiras e Divisões. Carta para as Pessoas de Boa Vontade. E diz assim o texto: a fé em Jesus Cristo é um vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. São eles o amor, a benevolência, a bondade, o perdão, a liberdade e a graça. O que nos une é a fé em Jesus Cristo. É a sua palavra, é o seu evangelho. Aproveitando esse momento para nós pensarmos, se depois você pode olhar com calma no seu computador, em algum outro lugar, talvez na sua igreja já tenha o cartaz da campanha da fraternidade. E ao centro dele nós temos entre dois mosaicos o lema da campanha, que é um trecho bíblico, justamente para mostrar a centralidade da palavra de Deus, a centralidade de toda a fé que é Jesus Cristo. Ao lado nós temos a cruz, também recordando que é o mistério de Cristo que nos aponta para o sacrifício de amor, para a doação, para o serviço generoso e gratuito ao próximo. E embaixo nós temos a ciranda que nos dá essa ideia de união, de fraternidade, de comunidade. Agora, um detalhe importante para nós percebermos é que há uma abertura nesta ciranda. Mas por que uma abertura? Porque há uma divisão? Não. Simplesmente para mostrar que ali ela sempre está aberta para outras pessoas. Ela não é um gueto, não é algo reservado, restrito a grupo de privilegiados, mas ela é aberta para todas as pessoas de boa vontade. Segunda parada, né? Carta para as pessoas de boa vontade. Aquelas que realmente querem se comprometer. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Aquelas pessoas que querem se comprometer com o amor ao próximo são sempre bem-vindas para integrar esta nossa ciranda da fé, essa nossa ciranda cristã. A pessoa que promove a paz será chamada filha de Deus. A nossa filiação está intimamente ligada com a promoção da paz, com a promoção da vida. Por fim, a terceira parada, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Quantas divisões ainda existem e que precisam ser alcançadas, precisam ser visitadas pelo diálogo, pelo amor, pelo perdão, pela benevolência, que são sinais do reino, como nós ouvíamos. A fé em Jesus Cristo implica que nós sejamos, digamos que, canais do reino de Deus. Canais que levem, que transmitem. Canais que possam conduzir as outras pessoas para o encontro com Deus, por meio destes sinais. O amor, a bondade, o perdão, a misericórdia, a graça. Alguns convites ou alguns compromissos que a campanha deixa para nós. Promoção do diálogo ecumênico, a semana de oração pela unidade cristã, que se dá após o domingo de Pentecostes. Somos chamados nesta semana a rezar pela unidade dos cristãos. A convivência interreligiosa também, muito importante. Acima de tudo aquilo que nos divide, repito, está a vida humana, que é o nosso maior bem, que é o maior presente que nós recebemos e que deve ser cuidada, preservada, respeitada, defendida. A superação da violência, o cuidado da casa comum. O cuidado da casa comum. Enfim, aqui de maneira breve, nós fizemos um caminho, fizemos uma leitura muito sucinta, mas elencando alguns pontos principais
do que a campanha da fraternidade deste ano nos convida a viver. Desejo realmente do fundo do meu coração que cada um de nós possamos nos deixar tocar por esta realidade, pelo próximo, pela cultura do ódio. Deixar-se tocar pela cultura do ódio? Sim, deixar-se tocar por ela para perceber que ali onde ela se faz presente, que talvez pode ser dentro de mim mesmo, ali onde ela está, é preciso ser construída a cultura do amor. Se há muro, ele precisa ser derrubado. E no lugar dele eu farei uma ponte. Uma ponte que conduz dois lados. Pode ser que entre essa ponte há um abismo. Mas a ponte faz com que eu supere esse abismo e seja capaz de chegar ao outro lado. Assim como o outro lado é capaz de chegar até mim. E esta ponte é o diálogo, é a paz, é o amor, é o perdão. Enfim, agradeço mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam. Espero que em suas pastorais, em seu círculo de amigos, em sua família, você possa, não durante apenas a quaresma, mas durante todo este ano, sobretudo, de maneira mais intensa, trabalhar isso que a Igreja nos propõe. Que a Igreja Católica nos propõe e que todas as igrejas cristãs que fazem parte desse movimento, do CONIC, deste conselho, também estão fomentando em suas comunidades. Este é o convite de Deus para nós. Sermos promotores da paz e promovendo a paz, seremos chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Por fim, convido cada um de vocês a rezarmos juntos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Rezemos. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nossa paz, o Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. A cada um de vocês o meu abraço, a minha gratidão, o meu afeto. Que o Senhor nos ajude, nos acompanhe e nos fortaleça nesta nossa caminhada cristã. Que o nosso testemunho seja cada vez mais autêntico e, sobretudo, mais evangélico. Amém. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Um bom descanso para você e em breve nos encontraremos numa outra oportunidade. Até mais. Confirmados na mesma missão.